Senhoras e senhores, uma boa noite a todos. É uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande estar aqui hoje, num dia tão especial para todos nós. Hoje, nossa casa, o Grupo Espírita Irmão Carmelo, completa, aliás, completará em alguns dias 30 anos. 30 anos de muita luta, 30 anos de muita dedicação, de muitos trabalhadores, de muitos colaboradores. Então, para nós é um motivo de orgulho, mas sem vaidade, sem arrogância. Tendo em vista que nós estamos aqui por um motivo, por um ideal. Jamais podemos nos esquecer de que o que nos move são os ensinamentos do Mestre Jesus, o grande mestre e o grande legado que ele nos deixou. Então, para iniciar as nossas comemorações, nosso dia, essa noite, na verdade, não é dia, é uma noite especial, eu convido os nossos queridos João Bosco e Terezinha, que são o casal que fundou, juntamente com os colaboradores, deu início a essa nossa reunião. João, Terezinha, por gentileza. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande podermos estar juntos. Mas antes de iniciarmos, permita-nos apresentar esta minha companheira e esposa Terezinha. E esse é o meu companheiro e esposa João Bosco. Juntos iniciamos esta casa e atuamos desde a sua fundação com amor e alegria. 30 anos. Parece que foi ontem. Um pequeno grupo formado de 9 pessoas, entre familiares e amigos, se reuniram e fundaram nossa casa lá no Ciro, em 1995, sob a denominação do Grupo Espírita Irmão Carmelo, em homenagem ao nosso mentor espiritual, e deram início aos trabalhos de divulgação e estudo doutrinário e atendimentos especiais de aconselhamento espiritual e voltados à saúde, naquela época quinzenais aos sábados. 30 anos de muita luta e abnegação de nossa equipe de trabalhadores. E foi crescendo. Dos 9 que estávamos no início, hoje, como uma grande família, a família Cheia, realiza trabalhos da casa de segunda a sábado, com cursos doutrinários, desobsessão, atendimento aos espíritos, atendimento fraterno com palestras de aplicação por passes e atendimentos específicos de aconselhamento espiritual e os voltados à saúde. Assim, esta fase que estamos atravessando agora representa para a nossa casa uma evolução daquela casa simples, com 9 trabalhadores e alguns colaboradores, para uma casa estruturada com mais de 70 trabalhadores. Nos iniciais 9, hoje nós somos 70. Em 30 anos, até que crescemos para nós novos. Para darmos continuidade ao nosso encontro, passo a palavra ao nosso mestre de cerimônias e presidente da nossa casa, Júlio César Canamu. Escolhemos iniciar as comemorações com um debate doutrinário, cujo tema está muito em voga diante dos acontecimentos que estão ocorrendo, os desafios atuais para a evolução da humanidade. O tema é muito pertinente. Para comentar este tema tão intrigante e atual, trouxemos pessoas ligadas ao movimento espírita e atuantes em diversas áreas do conhecimento humano. Oradores espíritas, jornalistas, dentistas, professores, para, sob a coordenação de um mediador,
aumentarem o nosso conhecimento sobre este tema, que tanto aguça nossas mentes. Como mediador deste nosso debate doutrinário, trouxemos uma pessoa que atua em nossa casa como palestrante espírita e profissionalmente é engenheiro elétrico e professor na área de liderança e tecnologia. Nosso querido companheiro José Luiz Alves da Silva, que passará a dirigir os trabalhos desta noite. José Luiz, boa noite. Agradecemos a sua presença. Bem, boa noite a todos, boa noite a todas. Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Eu queria agradecer a presença de cada um que aqui está hoje para nos ajudar a fazer essa comemoração tão especial que nós temos aqui hoje. Não é pouca coisa. A gente está falando sobre a nossa vida, sobre o nosso planeta, sobre a nossa existência. Não é? E isso quer dizer que cada dia a gente está atuante nesse mundo do qual a gente está fazendo. Falar sobre os desafios atuais da evolução da humanidade é falar sobre a nossa vida atual. E a gente tem pessoas extremamente especiais presentes conosco aqui hoje. Então, primeiro, muito obrigado pelo convite para estarmos aqui, muito especial realmente. Eu gostaria de chamar nossos queridos colaboradores, queridos amigos que aqui estão para nos ajudar nesse debate. A primeira pessoa que eu gostaria de chamar, dentista de profissão, mestre em odontologia pela Faculdade de Odontologia da USP, especialista em pacientes com necessidades especiais pelo Conselho Federal de Odontologia e Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, especialista em odontologia e saúde de família pela Unifesp, gerente, coordenador do Centro de Especialidades Odontológicas e do Centro de Especialização e Reabilitação de Cidade Tiradentes, expositor e evangelizador espírita do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Nosso companheiro André Luiz. É um prazer. Em seguida, aqui, não é? Servidor Público Federal de Informação Acadêmica em Direito e Administração, é expositor espírita desde 2008, recentemente, atuando em diversas casas, especificamente na Federação Espírita do Estado de São Paulo, onde trabalha na área de orientação e encaminhamento espiritual, e também na área de assistência espiritual. Por favor, nosso querido amigo Amir Jorge. Corretor de seguros de profissão, com formação acadêmica em economia, é conselheiro do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Diretor-presidente da Federação Espírita André Luiz, que tem por missão divulgar a doutrina espírita por todos os meios de comunicação, rádio, TV, livros e internet, sendo palestrante e expositor dos cursos de doutrina espírita. Nosso querido companheiro Carlos Roberto Carneiro. Estão querendo que eu levante um pouquinho mais. Não é? Deixa eu ver se eu consigo. Essa vida é uma vida de colaboração. Jornalista de profissão, coordenadora do Grupo de Estudos Espíritas Entre Amigos, voltado ao estudo da doutrina espírita em plataforma digital. Atua no movimento espírita paulista há mais de 40 anos. Atualmente, vinculado ao uso espiritual do centro, são mais de 50 anos de atuação na área de estudos doutrinários. Bem-vinda, querida companheira Cátia Machado. Bom, temos aqui hoje um objetivo grande, se me darem licença. O senhor está até aqui? Alô? Estamos falando. Nós temos aqui um objetivo muito especial hoje, não é? Poder olhar para aquilo que a gente está construindo num ambiente caloroso, positivo, harmonioso, para a gente poder fazer o nosso trabalho. E Júlio também tem aqui um recado sobre as perguntas no final. Por favor. Uma coisa bem rápida, tá?
Coisa bem rapidinha, tá? Antes do debate. Durante o debate, as pessoas que tiverem interesse em formular perguntas para os debatedores poderão fazer. Basta sinalizar aos trabalhadores que estarão circulando e esses entregarão uma filipeta destinada a este fim. Na medida do possível, as questões serão respondidas ao final do debate. E pedimos também, por gentileza, que as pessoas se identifiquem. Tá bom? Podem ficar tranquilos, não terá nenhum problema em relação à identificação. Tá bom? Era só isso, tá? Obrigado. Por favor, isso. Pessoal, vamos ficar bem à vontade, a gente vai começar a falar sobre o nosso tema aqui hoje. E a gente está falando sobre os desafios atuais sobre a evolução da humanidade. É um momento especial. E eu entendo que se a gente quer fazer uma retrospectiva rapidíssima, pensando que nós somos hoje, nessa Terra, uma Terra que tem 4,5 bilhões de anos, uma Terra na qual os primórdios da nossa criação, os ancestrais que nós temos enquanto raça humana, datam de 8 milhões de anos. Os nossos primeiros ancestrais reais, o Homo, a espécie Homo, uma data de 2 milhões de anos. Homo sapiens, somos nós que aqui estamos, a gente espera que sejamos, 200 mil anos. Estamos falando da fixação da humanidade em um ambiente de cidade civilizatória com 10 mil anos, 14 mil, entre 14 mil e 20 mil anos. E estamos falando do cristianismo de apenas 2 mil anos. Nós estamos aqui nesse terceiro milênio. Quarta revolução industrial, vapor, eletricidade, produção em massa. Estamos falando aqui do mundo da digitalização. Qual é a nossa provocação? Nossa provocação é: onde nós estamos hoje? Esse mundo que, quando a gente olha isoladamente, nós parecemos estar num mundo cheio de balbúrdia. Num mundo no qual nós estamos, que nos dá a impressão de termos perdido os valores básicos de quem nós somos, de onde nós estamos. É uma pergunta. Nós estamos num momento em que nós questionamos a base da sociedade, que é a família, começo, meio e fim, mundo digitalizado. As pessoas usam a informação de uma forma superficial, sem olhar a profundidade do que seria o conhecimento, a educação, de como usar a informação, de como poder gerar um pouco de conhecimento, um pouquinho de sabedoria. Então, nossa pergunta é: que momento nós estamos? Qual é esse momento da evolução? Bilhões de anos atrás para a Terra, 2 mil anos de cristianismo, terceiro milênio. Então, esse é um momento de reflexão, gente. Para a gente poder sintonizar com o que nossos queridos palestrantes vão falar aqui hoje sobre desafios atuais para a evolução da humanidade. Eu queria começar convidando a Kátia para fazer essa abertura para a gente, por gentileza. Deve fazer. Muito obrigado, Kátia. Muito obrigada. Foi para cima. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Obrigada a todos, por Ailson, Terezinha, Tangir. Muito obrigada mesmo por estar aqui com vocês. Eu estive também nos 20 anos. Então é muito eu estar presa. Para mim é uma honra e uma alegria muito grande estar aqui. Eu concordo com tudo que o José Luiz falou, mas eu queria fazer uma provocação. Se nós pensarmos como humanidade, guerra é novidade, individualismo é novidade, miséria, pobreza, corrupção, isso é novidade? Tem alguma coisa de nova na sociedade? Vocês vão falar, tecnologia. Não, a tecnologia não é nova. Ela vem se desenvolvendo principalmente na Terra. Nós não podemos esquecer que nós tivemos a idade do ferro, nós tivemos a idade do fogo. O homem aprendeu a mexer com militares e fazer suas ferramentas. Era a tecnologia da época. Vocês falam assim, não, mas isso sem segredo, né? O cara sabia fazer, né? Desde o arco e flecha é tecnologia, né? Exatamente. Hoje isso é digital. Tudo é tecnologia. Hoje, qual é a diferença?
além da digitalização, nós já estamos na indústria 5.0, né, já estamos falando sobre isso. Além da digitalização, o problema que eu vejo é que nós estamos nos isolando. O isolacionismo também é comum, porque muita gente foi ermitão, tem um pessoal que vive em cavernas até hoje, sozinhos. Então, na verdade, o homem sempre foi o homem. O que muda nesse ponto é a nossa evolução intelectual. E porque a moral ainda não está tão boa assim. Né? Ela vem evoluindo, mas ela evolui num ritmo muito mais lento do que a evolução intelectual. Vou pedir para me avisar do tempo, porque eu fiquei com o programa aqui não achei. Eu controlo. Então, por favor. Então, a gente começa a pensar que a tecnologia, hoje, ela tem um papel preponderante na nossa vida. A tecnologia, o pessoal fala de emprego, tirar isso, tirar aquilo. Não, na verdade, ela leva as pessoas a se aperfeiçoarem. Você tem um robô que faz o trabalho de 10 pessoas, mas ele faz muito mais rápido com muito mais precisão. Num mundo em que a população está com quase 8 bilhões de pessoas. Quando nós pensamos há 50 anos atrás, não tinha tudo isso. Não é? Era muito menos gente. Então a gente fala assim, mudou muito. Não, na verdade, hoje, nada mais é oculto. Pode ser que esse seja o grande desafio da atualidade. Nós não conseguimos mais esconder o que somos. Se você souber fazer uma boa busca no Google, você descobre RG, endereço, tipo sanguíneo de qualquer pessoa. Quem acha que não pode pegar uma fiscal paulistana, qualquer coisa, no governo não saber onde você gasta o seu dinheiro, está sonhando. Porque o cartão de crédito conta, o cartão de débito também, o banco também, né? O banco coloca onde você gasta o seu dinheiro. Nós temos uma falsa ideia de privacidade. A privacidade acabou. Esse pode ser, e eu não vejo isso como problema, tá? Eu vejo isso como solução para algumas coisas, porque a gente fica com muita vergonha quando as pessoas descobrem que a gente faz coisa errada. Então esse pode ser um grande impulsionador da nossa evolução. Eu vou começar a não fazer coisa errada para ninguém ficar sabendo. Tá? Que caminho nós vamos escolher? O outro ponto que é importantíssimo hoje é nós sabermos que a nossa evolução, graças à evolução intelectual, nós temos conhecimentos mais variados. E nós sabemos que qualquer pedacinho da nossa vida depende de nós, não depende do outro. Ainda tem muita gente romântica, né, que até a alma presa, né, aquelas coisas. Eu nunca fui romântica, para mim isso nunca existiu. A última coisa que eu sou no mundo é romântica. Mas é interessante a gente perceber que todo mundo sabe que tem que conduzir a própria vida, que não pode mais deixar na mão do outro. Nós ainda deixamos muitas vezes no comodismo. Né? A gente divide tarefas, essas coisas, e não quer nem saber do que o outro está fazendo, até está tranquilo. Olha que há algum problema, nós vamos brigar com a pessoa, romper, acabar com o relacionamento. Aliás, relacionamento é problema da humanidade desde que tem dois homens juntos. Ou não? Sozinho a gente briga com a gente mesmo, não é? E segundo a doutrina, nós não estamos sós. Nós temos comunidades espirituais. E aí, estar sozinho é uma falácia. É um equívoco, é um engano. Nós nunca estamos sós. E nós esquecemos, então, que essa pseudo-privacidade nunca existiu em termos espirituais.
ela só existia em termos físicos, mas não espirituais. E hoje ela não existe mais mesmo. Graças à pandemia, nós começamos a entrar na casa das pessoas. Nós sabemos como é, pelo menos, a sala que a pessoa usa para assistir uma palestra, uma reunião, bater um papo, fazer uma reunião de trabalho, né? Tem empresas que os funcionários não voltam, tem empresa que abriu mão das instalações físicas. Hoje o pessoal faz rodízio, tem empresas que nem vão mais. Eu já trabalho no escritório há 30 e poucos anos. Então, para mim, não foi novidade. Mas para muita gente foi uma adaptação muito difícil. Mas tem um lado muito positivo em tudo isso. Todo mundo teve de aprender a tecnologia. Quem não queria, não conseguia nada. Nem comprar um litrinho de leite, né? Uma coisa. Então, a gente teve de aprender. E aí nós percebemos como que a nossa evolução se dá. Se nós temos resistência à evolução, a lei divina não é uma providência. Mas a evolução vai se fazer. E nós vivemos hoje, como disse o José Luiz, numa fase do terceiro milênio, em que nós temos uma escolha. Ou nós vamos continuar habitando a Terra, não adianta querer ir para um mundo melhor, porque a Terra vai ficar melhor, é isso que a doutrina nos fala. Então nós temos que trabalhar para ficar aqui, ou nós vamos virar pintura rupestre em algum outro planeta. Eu não estou querendo virar pintura rupestre, aquilo é muito feio. Aquilo é muito feio, né? Aqueles rabisquinhos que a gente não sabe o que é. Então, nós estamos num momento evolutivo que ou nós evoluímos ou nós evoluímos. Se nós quisermos continuar usufruindo deste planeta, nós vamos ter de evoluir mesmo. E aí eu quero colocar uma outra provocação, que tem a ver com o meio ambiente. A Terra, ao longo dessa evolução da humanidade, que o José Luiz falou, o clima da Terra mudou, a conformação geográfica mudou, né? Ou seja, o mundo regenerado não vai ter a mesma configuração nem as mesmas necessidades que tem no mundo de provas e expiações. Você começa a pensar nisso. Agora, qual é o problema da humanidade com relação a isso? Nós ajudamos a destruição. É só esse o ponto. Ele iria botar. Desde criança eu escuto falar que vai juntar a África com o Brasil, que vai afundar um monte de lugar. Então, se isso vai acontecer, qual é a contribuição que nós podemos dar para que isso pudesse ser um pouco mais suave? Nós não demos. E essa é uma outra preocupação. Obrigada. Eu agradeço. Obrigado pela introdução e aquecimento da nossa discussão. Vou procurar vocês, com licença de vocês, vou fazer uma pergunta para cada um. Mas a cada pergunta eu vou chamar mais alguém para fazer aquele comentário e os demais também ficam à vontade, se quiserem fazer. Não sei se me permite, vou começar com a Adriana, não é? Mas exatamente no ponto em que a Carla nos deixou nesse aquecimento dela. A pergunta que fica aqui, que é importante, vou colocar só o botão para cima, bacana. A evolução da humanidade depende de nós. A gente tem um protagonismo direto nisso. Qual é a nossa visão hoje, se a gente pensar exatamente no que ela comentou, nessa linha que ela nos deixou? Por favor, Adriana. Se nós formos parar para avaliar o que foi colocado aqui, entendendo que o protagonismo do processo de modificação desta própria humanidade acontece por intervenção direta nossa e também no plano espiritual, então responder que depende de nós é verdade, porém a gente tem que assumir esse protagonismo de maneira inteligente e eficaz.
porque senão a gente destrói. Eu entendo particularmente que os desafios atuais para a humanidade, quando você fala que não é romântica, eu complemento que às vezes as pessoas dizem porque o espírita tem que usar a razão, e aí eles dizem, alô? E aí eles dizem que a gente não vê as questões com humanidade, mas a gente vê as questões com humanidade, temos que ver as questões com humanidade, porém a gente tem que usar a razão. Existe um tripé de problemas na humanidade, e os estudiosos falam isso, que os desafios para nós, terráqueos, e aí vamos parar de romantizar essa questão de ser só espírito que fica vibrando em cada quando dá a situação. Nós temos 3 situações, e aí não é catastrofismo isso, é evidência. A questão ambiental, ela se impõe como uma necessidade de reflexão para a manutenção da nossa sobrevivência. O encontro de uma matriz energética que não seja com consumo de combustível fóssil é um imperativo para que isso não seja pior do que está acontecendo. E a distribuição eficaz de renda com um trabalho, manutenção de um emprego digno para sustentar as famílias é algo que se impõe num quadripé. Governo, sociedade civil organizada, cada um de nós que estamos nas nossas casas, e o empresariado, as indústrias, todos nós juntos. Aí a gente pega uma situação assim, sabe aquela fala no sentido? Não é obsessão, viu? É ele que está falando mesmo. Sabe aquela fala fora da caridade, uma salvação que a gente vive repetindo nas palestras, aquela necessidade de dividir aquilo que nós temos, de ajudar as pessoas a evoluir para que ela aprenda a pescar? A gente tem que ensinar e tirar as pessoas do bolso da família, a gente tem que produzir para a nação evoluir. E ajudá-las, ir ao encontro das pessoas que sofrem, mas ajudá-las a evoluir. E aí, quando você chama a reflexão, se nós somos responsáveis, e depende, mas é lógico que sim. Só que a gente tem que assumir esse protagonismo. A gente tem que ser consciente e assumir as responsabilidades em todos os momentos em que nós estamos na sociedade. A gente tem que sair do espírito e assumir isso. Tem que tirar o peito da cruz. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu gosto muito da figura do Cristo fora da cruz para tirar o romantismo. Eu gosto do Cristo vibrante. Eu gosto do Cristo que faz a modificação na vida das pessoas através da atuação da pessoa. Não daquilo que ficou lá atrás. Sem ficar chorando, lamoiando, ou só pedindo para o bom Espírito nos ajudar, esquece. O processo evolutivo está nas suas mãos. Nós temos as intuições, as vibrações que as pessoas fazem para a gente, mas o processo é seu. É você que tem que evoluir. E em conjunto com todos os outros que estão ao nosso lado, a gente vai crescer. Completando essa questão da ecologia, nós achávamos que isso era um negócio que está lá nos filmes de ficção, né? Vocês se lembram na estiagem do ano passado, que nós estávamos respirando aquele ar insalubre aqui em São Paulo, que as correntes atmosféricas trouxeram das queimadas lá do Pantanal da Amazônia? Vocês lembram do interior de São Paulo pegando fogo? E aí? Como é que faz? Mas os nós começam, mas o que eu faço? A modificação da consciência ecológica começa com a gente dentro de casa fazendo um descarte correto de resíduos. O Brasil é um dos países do mundo que mais joga lixo ambiental ali na atmosfera. Nosso lixo é rico. E aí? O que a gente está fazendo? Quem é que está na compra lá para chegar de uma comida fora, quando tem gente morrendo de fome? As guerras não funcionam, não vão ser por matriz energética, não, vai ser por água. Como é que vai ser? O que a gente está fazendo com o planeta? Eu concordo com você. As modificações da crosta, elas estão nos arcanos da espiritualidade acontecer. Como vai ser isso? Só o Pai sabe. Mas a nossa contribuição para a destruição é isso que vai ser cobrado. Porque aquela apologia muito foi dada, tem muito será cobrado, lá tem muito foi dado, não é ilusão. É isso. Se nós sabemos o que temos que fazer e não executamos, seremos cobrados. Não precisa
ir lá e jogar os rios para saber o que vai acontecer. Está dado. Está dado. Então, essa questão ecologia é contundente, depende da gente, sim. Eu entendo que a gente tem agente espírita, tem que tomar um champalhão e parar de ficar só vibrando. Tem que assumir o seu protagonismo numa situação que vai lá e deposita o seu voto, sim. Não pode fazer política não ser espírita, mas tem que ser cidadão político, porque nós somos cidadãos políticos, sim. A definição de política é a arte de bem administrar. Se você não pode direito, não adianta ter cobrar depois. E o espírita o sistema, ele é laico. Bezerra de Menezes foi senador. E aí, como é que fica? A gente não pode falar disso ou não? Nós temos que assumir nosso protagonismo nisso aí, principalmente em nossas casas, ensinando nossos filhos, com o nosso exemplo, com a nossa atitude, sem ser hipócrita, mas assumir isso aí de corpo aberto. 2 minutos, não deixa para o meu amigo, tem mais que falar, porque senão me empolgo aqui e monopolizo tudo. Deixa eu provocar um pouquinho aqui, então. Eu prometi que eu saber que chama sempre alguém para fazer um contraponto e uma complementação. Então, eu queria convidar aqui o Almir para falar conosco aqui. Que contraponto você faria quando a gente está falando de protagonismo? Nesse item. Daqui a pouquinho eu vou perguntar isso para você. Mas nesse momento, o que você poderia falar como contraponto em relação a isso, como complemento, em 2 minutinhos que ele deixou para a gente, sobre isso? Essa evolução, esse protagonismo, essa participação efetiva no dia a dia. Na verdade, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, uma honra participar dessa comemoração dessa casa que a gente gosta tanto. Estou com uma ex-professora minha aqui de Espiritismo, entendeu? A responsabilidade é grande, deu aula para mim. Vamos lá. Na verdade, não é um contraponto, é um complemento, porque tanto no Espiritismo quanto fora de qualquer religião, como nas outras religiões, muitas vezes a gente tem aquela coisa de falar assim, as pessoas estão muito difíceis, né? Nós temos que ter um protagonismo, mas nós temos uma tendência de achar que sempre é problema do outro, né? Quando a gente vê, por exemplo, nossa, lá em tal lugar está tendo uma empresa que para poder fazer as coisas mais baratas, tal, ela coloca as pessoas numa situação lá na água de escravo, que é crime, inclusive, né? Mas não é problema meu. O problema foi que as pessoas puseram elas lá, né? Mudo o canal da televisão e vejo a próxima notícia. Aí eu vejo lá uma outra notícia, mas essa também não é problema meu, porque eu não fiz isso aí também, né? Não fui lá fazer guerra em lugar nenhum. Então, aí eu mudo para 10 jornais diferentes, vejo 30 problemas diferentes e saio aliviado, porque nada daquilo é problema meu. Só que na verdade não é bem assim, porque existem as responsabilidades individuais e existem, tá? Nesse livro aqui que eu adoro, Gênesis, Allan Kardec, existem as responsabilidades da humanidade, as responsabilidades coletivas. E quando nós procuramos nos eximir disso, dizendo ou procurando acreditar, né? Às vezes a gente não fala, mas procura acreditar, que aquilo não é problema nosso, na verdade nós caímos naquilo que o Kardec fala, olha, você não fazer o bem, você está fazendo mal. Então a omissão é quase tão grave quanto você cometer. Acho que eu já gastei os 2 minutos. Não, acho que o Roberto falou que é importante, porque quem está acompanhando com a gente, quem está assistindo, está raciocinando, está tentando fazer e formar a sua própria opinião. Mas é bastante importante a gente complementar, mas eu queria te convidar, Roberto, para pensar no seguinte. A gente está olhando para um mundo que ele está conturbado. A gente tem aqui uma fase de mudança de padrão moral que nós gostaríamos que fosse rápido, não é? E a doutrina espírita está apontando isso para todo mundo, não é? E está protagonizando, trazendo de forma muito clara um mundo em que o egoísmo e o individualismo estão muito evidentes nas relações pessoais e profissionais. Como é que a gente equilibra isso? Eu sei que a pergunta é fácil. Mas como é que a gente equilibra isso, por favor? Vou pegar aqui com efeito. Boa noite a todos. Boa noite. Todo mundo me ouviu agora, né? Vou dar boa noite a todos vocês. Antes de
entrar nesse tema, eu queria cumprimentar os pais aqui presentes, né? Você também, né? Parabenizar o Sheik pelos seus 30 anos e um abraço grande ao Rosto, a Terezinha e a todos esses trabalhadores maravilhosos desse grupo, desse pequeno montanero. Como você diz, amigo, a gente gosta tanto, eu diria que a gente ama tanto. Dito isso, repita a pergunta, por favor. Nós estamos num mundo em que as pessoas estão ficando mais egoístas, mais individualistas, complemento que a gente está falando aqui da evolução, da regeneração. E o Espiritismo aponta isso, a evolução moral. Não é? Como é que equilibra um mundo que tem individualismo, que lida com a informação, com autoajuda, primeiro eu, depois os outros, e o Espiritismo que aponta para uma evolução moral necessária, no meio de um mundo de regeneração? Sim. Eu já vou começar a discordar dele. Porque a gente está num processo de transição. O mundo está em transição, nós estamos em transição. Só que essa transição ela acontece desde que o mundo. Então, desde que esse planeta foi criado, você falou, né, milhões atrás, 4 milhões, 8 milhões de habitantes na realidade, né? A gente tem um processo evolutivo. Toda a humanidade, o próprio planeta vem se adequando a essa evolução. E evidentemente que em determinados períodos essa evolução, por uma questão de necessidade, esse período de transição ele se torna mais rápido, ele acelera pela necessidade evolutiva. E por que eu falei que eu discordar? Porque algumas pessoas dizem que nós já estamos no processo de regeneração, no mundo de regeneração. E outras dizem que não. E aí a gente olha, e a gente olha o planeta atualmente, né, com guerras ainda, discórdias e etc. Se nós estivermos nesse planeta de regeneração, é a ponta da unha, tá? Eu diria que ainda a gente está se aquecendo para entrar no mundo de regeneração. A gente pode garantir, ter certeza, é que nós estamos no finalzinho de prova e expiação. Tá? Agora, eu particularmente não gosto de afirmar que nós já estamos na regeneração. Tá? Eu acho que nós estamos nos aquecendo para entrar nesse mundo de regeneração. Todos nós vivemos em sociedade. Ok? E viver em sociedade significa que uns influenciam os outros. Então nós somos influenciados por essa sociedade. Padrão de vida, normas de comportamento, todos nós. E quando nós temos essa influência de normas, padrões, efetivamente isso entra nessa questão que foi falada do processo de competição, do processo do egoísmo, e por que não dizer do orgulho de cada um. E se não bastasse essa influência da sociedade, nós temos uma preponderância maior, que é a nossa imperfeição moral. E aí, junto à imperfeição moral, toda essa gama, né, da sociedade, para que o sujeito vença na vida. E para ele vencer na vida, ele tem que ser um competidor. Aí entra essa questão do egoísmo. A influência é sutil e começa muitas vezes desde que você é criança. Então, o pai, né, tem o escritório da advocacia, né? Mas que o Júlio é advogado, né? Padre advogado hoje. E aí o que acontece? Ele tem um filho, aí ele fala: olha, esse meu filho aqui vai ser advogado. Ele vai se formar em advocacia e vai trabalhar com direito tributário e vai fazer especialização em Harvard. É que maravilha, né?
ele já está dando o futuro do filho. Quer que o filho faça direito, que se torne direito, advogado no ramo tributário, já escolheu inclusive o segmento que vai fazer uma especialização em Harvard. E se esse filho não quiser ser advogado? E aí você tem a outra família que de repente os pais tinham sonho de ser médicos, mas não conseguiram. E aí eles depositam os seus sonhos, o filho ou a filha. Fala, não, a minha filha vai ser médica, vai estudar na USP, vai se formar, vai ser médica cardiologista e vai trabalhar num coro. Pronto, está garantido, né, o futuro da filha. Só que esquece da individualidade do filho. Então pode ser que a filha queira ser advogada. Ou não, de repente, esse filho e essa filha vão ser profissionais daquilo que realmente os pais escolheram. Ótimo. Mas e a questão da competição? Nós não estamos falando em evolução, no processo evolutivo. Quando eu sou uma pessoa extremamente competitiva e só faço competição, eu estou trabalhando no meu âmbito cristão. E aí o que nós fazemos? Continuamos nesse processo, ou seja, atrasando o nosso próprio processo evolutivo. Nós precisamos de competição? Não. Nós precisamos de cooperação, de colaboração e, junto com isso, de competência. Eu não preciso ser competitivo. Se eu sou competente, se eu tenho colaboração e cooperação, automaticamente a minha conquista material ela vem de forma natural. O que significa isso? Eu trabalho aonde eu gosto, com quem eu gosto. Eu me dedico, eu trabalho feliz, eu faço as minhas tarefas com amor, pensando no próximo. Eu serei reconhecido? Evidentemente que sim. Se não aonde eu estou, em outro lugar. Mas principalmente eu vou estar bem comigo. Porque eu estou trabalhando com amor em prol do próximo. A nossa irmã Kátia, ela falou o seguinte, que a evolução moral, ela é mais difícil que a evolução intelectual. E é verdade. E por quê? Você falou que meu livro. Então, o que acontece? Isso é uma verdade. Por quê? Porque a evolução intelectual ela está inserida no nosso processo de necessidade. Eu tenho que fazer isso, né? Sobrevivência, conforto. E o moral, nem tanto. E a sociedade também nos traz, né? Reconhece o valor intelectual, o valor financeiro, as conquistas materiais, mas não reconhece o valor moral. Quer um exemplo? 3 mulheres conversando no salão, falando dos seus filhos. Aí a primeira fala assim, meu filho se formou em engenharia espacial. Aí a outra fala, nossa, parabéns, ele deve ser muito inteligente. Aí chegava a segunda filha, né, chegou a mulher, fala assim, o avô fez física. A física quântica. Quântica, o que é isso? Não sei. Não sei, ele estuda muito. Nossa, seu filho deve ser muito inteligente. Parabéns. Chega para a terceira. E o seu? O meu é gerente de banco. E o que ele faz no gerente de banco? Ele dirige um orfanato. Que legal. Então é a diferença, não dá um parabéns, não fala nada. Por quê? Porque é moral. Vai dirigir um orfanato. Vai ver a dificuldade. Vai dirigir um asilo. E principalmente quando você vai de forma voluntária. Então isso é moral. Só que a sociedade, essa sociedade que nós pertencemos, não tem esse reconhecimento. E aí se torna mais difícil. Por isso essa velocidade do avanço intelectual é mais rápido que o moral.
Nós mesmos, quando vencemos as nossas imperfeições, cada um sabe quais são as suas, seus vícios, quando a gente vence, é uma vitória solitária. Ninguém vem te dar parabéns, né? Hoje você está sendo bem orgulhoso, parabéns. Hoje você está sendo uma pessoa mais compreensiva. Não, passa no processo. E a vitória é exclusivamente sua. Então, nós precisamos de solidariedade. A vida humana precisa de solidariedade. Porque todos nós precisamos uns dos outros. Ninguém vamos dizer assim, consegue ser independente 100%. Sabe o que você está usando? O que você fez? A roupa que você está vestindo, você não confeccionou. O combustível do automóvel, do veículo que te trouxe aqui, não foi você que produziu. Então nós precisamos uns dos outros. E, consequentemente, nós vamos percebendo a necessidade de combatermos em nós mesmos o egoísmo e o orgulho que o Zé Luiz falou. Eu tenho para vocês uma receita para combater o egoísmo e o orgulho, mas eu não sei se eu tenho tempo para falar isso. É 5 minutos, mas eu tenho a receita. Se vocês quiserem, vocês nunca mais vão esquecer disso. Vocês vão levar isso para a vida. Sim. Ok? Mas eu vou deixar o mediador e aí fica a critério dele. Não, vamos fazer o seguinte. Você sabe que dizer para alguém que tem uma coisa maravilhosa para contar, e contar daqui a pouco, faz toda a significaridade. Então eu me comprometo a te chamar para falar isso daqui a pouquinho. Tá bom? E você trabalha um pouquinho esse capítulo para a gente poder falar. Tá certo? Mas eu queria convidar a Kátia para responder uma pergunta que é o seguinte. Né? E depois eu vou chamar a Adriana para comentar. Não é? Eu gostaria de imaginar o seguinte. Nós começamos aqui falando do ponto de vista individual. O protagonismo, a pessoa, não é? E a consciência, que é o que você diz. E do ponto de vista de liderança, das grandes lideranças mundiais, das grandes lideranças das empresas, como é que eu olho isso? Comparo, Kátia. Comparo a percepção do que está acontecendo nas lideranças, tanto mundiais, nos países, quanto nas empresas, frente ao que o Espiritismo fala. O quê? Os conceitos do Espiritismo também estão espalhados em outras religiões. Como pode aquilo que a gente observa como uma pessoa comum do dia a dia, tanta distância do que as lideranças estão fazendo frente ao que a gente prega, o Espiritismo frente ao que as religiões pregam? Por que tanta distância? A espiritualidade não vai conseguir influenciar tão positivamente assim? Daqui a pouco, Xuxa. Na verdade, a espiritualidade desenvolvida não interfere no livre-arbítrio. E essa é uma coisa que todos nós temos que lembrar quando vamos dar palpite na vida do outro. Né? O filho que eu defino o que ele vai ser, o que ele vai fazer, eu estou interferindo no livre-arbítrio. Então, com isso, eu já provo qual é o meu nível evolutivo. Nós somos muito claros, os nossos espíritos protetores, eles não nos obrigam a fazer nada. A escolha é deixada. Senão nós não temos livre-arbítrio. Está falhando. Acho que é o microfone que fala. Acho que o bom Deve falar alto? O padre falou para você. Eu sei disso. É um problema de compreensão, né? Mas já fica voltando de compreensão. Então, a gente acaba não percebendo que
Eu perdi minha raciocínio. Você está falando dos governantes? Você está falando que ele já pediu. Então, na verdade, o livre-arbítrio nos dá inclusive a possibilidade de escolher quem nós ouvimos. Qual espiritualidade nós queremos ouvir? Essa escolha é individual. E por mais que nós sejamos inspirados ou provocados, ou seja sugerido o descumprimento ou a tentativa de descumprimento da lei divina, nós só aceitamos se quisermos. Da mesma forma que nos é sugerido o cumprimento da lei divina. Não é? Só que eles nos deixam na nossa escolha. Né? E quando a gente fala de liderança, isso fica um pouco mais complicado. Por quê? E eu chego a falar até dentro da própria casa espírita. Tá? O poder é um problema na nossa vida, ou uma solução. Tudo depende de como você usa. Na escala social, nós sempre vamos ter pessoas abaixo e acima de nós, independentemente da profissão e do nível hierárquico dentro da estrutura social. Como nós lidamos com esse poder tem a ver também com a nossa evolução moral, com a evolução intelectual, mas também com as escolhas que fazemos nas nossas companhias espirituais. Essa escolha é individual. Como eu disse na minha primeira fala, nós sabemos e temos de agir sabendo que as rédeas da nossa evolução e da nossa encarnação estão na nossa mão, não está na mão dos outros. E é muito cômodo reclamar que o governo faz isso, o governo faz aquilo, o presidente do centro não sei o quê. Então, e o que você faz? No capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que chama Bem-aventurados os Aflitos, tem vários recados lá. O mesmo recado é repetido várias vezes, e é uma coisa que eu sempre penso quando eu vou dizer que eu estou descontente com alguma situação. Que é assim: não vos perdeis em murmurações, não vos perdeis em lamentações. Enquanto a gente reclama, além de não fazer nada, logo a gente está fazendo mal, nós estamos perdendo tempo para mudar. Muitas vezes o outro não tem que mudar. De um modo geral, o outro não tem que mudar. Eu é que tenho que mudar o meu olhar sobre o outro. E isso é extremamente complicado, porque nós estamos certos. Não é isso? Sempre. Nós estamos certos. Então, se eu estou certa, por que eu vou querer que eu mude? Não, quem tem que mudar é a sociedade. A sociedade muda, evolui e eu fico para trás. E aí eu chamo todo mundo de injusto, né? Eu me sinto injustiçada, abandonada. Então, quando a gente fala das lideranças, nós estamos pensando um pouco na nossa responsabilidade. Como disse o Adriano, né? Não se faz política no centro espírita, política partidária, né, gente? Porque política nós fazemos o tempo todo. A tua decisão de cumprimentar ou não o vizinho ou o funcionário da empresa que você trabalha, ou o gari que varre a porta da tua casa, é fazer política. É um ato político. Nós precisamos perder querer fugir de responsabilidades. Nós não podemos mais não nos responsabilizarmos. Aí fala assim: não, mas os dirigentes não dão exemplo. Então, eu quando falo isso, estou dando exemplo,
Quer dizer, exemplo eu estou dando sempre. O esquema é, eu dou um exemplo que deve ser seguido ou eu dou qualquer exemplo. De um modo geral, o que não deve ser seguido. Eu cumprimento todo mundo, viu? Eu também. Eu cumprimento cachorro, periquito, tudo. Nossa, sozinho. Eu também. Cumprimento. Mas essas coisas são muito interessantes. Porque enquanto nós reclamamos, nós estamos deixando de fazer a nossa obrigação, que é evoluir. É simples. Nós estamos aqui para evoluir, não estamos aqui para ficar rico, para ter título, para ser famoso, para nada disso. Nós só estamos aqui para evoluir. E para evoluir eu tenho que vencer a mim mesma, eu não tenho que vencer o outro. O Carlos Roberto falou muito aqui da competição. E é muito interessante isso, e envolve aí todo esse aspecto da liderança. Por quê? Porque nós somos, a maioria da população é competitiva. Só que a sociedade, e principalmente o trabalho nas empresas, está cada vez mais colaborativo. Nós temos ferramentas, graças à tecnologia, de colaboração, né? Que permitem que 10 pessoas tenham o mesmo palpite no texto para fazer o texto final se elas quiserem se encontrar. Isto é cooperação. Então nós somos obrigados no nosso trabalho profissional a sermos cooperativos ou colaborativos. E com isso, essa é a minha leitura, tá, Carlos? Eu tenho que ser individualista em alguma coisa, porque eu quero ter a minha assinatura das coisas. Eu vou ser aonde? No nível pessoal. E você cada vez mais no nível pessoal. Porque cada vez mais em sociedade eu vou ter que estar dando a minha contribuição. Quando eu digo sociedade, eu estou falando basicamente de trabalho profissional. Esse é um aspecto bem importante para a gente pensar, para entender até, porque as lideranças nem sempre funcionam. Bom, você trouxe de volta, e por que a gente fez através dessa conversa, a gente saiu do individualismo, foi para as empresas e voltou para a consciência pessoal. Queria muito a tua visão sobre isso para entender assim, qual é essa fronteira? Contramundo e ajudando um pouco o que o Carlos disse, do que foi dito pela Cátia, anteriormente foi colocado também pelo Almir. Afinal de contas, é tudo individual, feliz, mesmo que eu fale de liderança, mesmo que eu fale de governante? Então, vamos tentar costurar tudo isso, né? Então a gente pede aí a ajuda dos bons espíritos. Vamos lá na Revista Espírita. Eu gosto muito dos textos para que a gente pegue a filosofia, contextualize e faça disso um sumo bom. Não adianta o texto para lá, eu leio Leon, eu leio Baxatov, eu leio a Revista Espírita, traz isso para a sua atualidade. Se não contextualizar, é letra morta. Na Revista Espírita de outubro de 1866, o Kardec traz a informação a respeito do final dos tempos. Aí quando a gente olha isso aí, a gente diz que o mundo vai acabar. Vem aí um asteroide, o planeta chupão, cada hora vem uma coisa aí para acabar com a humanidade. Não é? As pessoas veem óbvios. Então, a transição planetária sempre acontece na transição dos mundos, dos momentos de evolução, em que tem imigração e imigração dos espíritos. A gente estuda isso no curso de doutrina. E nesta parte da Revista Espírita, o Kardec traz informação da nossa contribuição individual e repercute no coletivo. Porque nós não evoluímos sozinhos, nós evoluímos o planeta com a nossa atitude, com aquilo que a gente tem. Então, esse processo de evolução da humanidade, ele é um caminho de crescimento individual que vai contagiando à direita, à esquerda, porque ninguém é feliz sozinho. Ou vocês acham que o Cristo falou que veio ao mundo para que tivéssemos vida abundante, para viver sozinho e ser feliz sozinho? Tem sentido ser feliz passando por cima das pessoas nesta vez em São Paulo? Não dá.
É por isso que toda obra que começa em torno do ideal, e essa é uma obra jeito, uma obra de ideal, ela vai buscar este viés de assistência, porque a gente tem que repartir com aquele que chega um pouco do pão também. Porque não adianta não sejamos hipócritas de querer evangelizar com a barriga vazia. Dá para evangelizar na comunidade com a criança com a barriga vazia? Não dá. Então, aquela unção de fazer a multiplicação dos pães e peixes do Cristo, Jesus de Nazaré, tem várias interpretações. Eu gosto muito daquela que, se talvez aquilo aconteceu, ou se não aconteceu, se estávamos lá para saber confirmar aquilo, mas é de que é necessário repartir o pão do corpo e repartir o pão do Espírito também. E quando a gente pega isso no aspecto de liderança, repartir o pão, e a atitude do Cristo lá na última ceia de distribuir o pão, é uma atitude comensal, de repartir com o semelhante aquilo que ele tinha. E ele está se despedindo daqueles que seriam os propagadores da sua mensagem, lá na última ceia, naquela Páscoa da crucificação. E aí, quando a gente pega o fora da caridade não há salvação, vamos contextualizar isso com o que aconteceu agora essa semana, com a desencarnação do Papa Francisco. Tem alguns sinais aqui muito importantes. E a gente não para pensar no legado, nas questões, nos espíritos. A gente não pode elogiar uma alma de escola que reencarna e cumpre com o seu papel. E aí várias críticas à estrutura de dogmática, não é isso que estamos apontando. O que estamos apontando numa primeira vez na história, que a gente foi estudar a evolução do pensamento filosófico a partir dos primeiros pais da igreja, pegando Tomás de Aquino, a Patrística, Santo Agostinho, todos esses, foi um primeiro momento em que efetivamente a maior estrutura de ensino do mundo, que é a Igreja Católica, a maior estrutura de saúde, que é a Igreja Católica no sentido das Santas Casas, na certeza que apresenta, é só estudar isso aí, não é direção da minha cabeça. Se voltou para uma realidade que mexia com as suas bases. Este Papa ele desencarnou e mexeu com essas bases. Ele fez com que a estrutura olhasse para os invisíveis. E aí, liderança. Sabe o que aconteceu ao lado da estrutura e que estava sendo velado o Papa Francisco? O Trump e o Zelensky se encontraram. O que eles conversaram? Não sabemos. Será que mesmo desencarnado, aquela situação fez unir duas pessoas que estão colocando no mundo desse barril de pólvora? Ou seja, essa liderança será executada. Ser executada. E você perguntou, a espiritualidade está trabalhando? Você fez uma pergunta com relação a isso? Totalmente. Isso é intervenção direta da espiritualidade. E eu fiquei muito emocionado ontem. Sempre quando a gente vai fazer palestra, eu sinto sempre um frio na barriga, dá uma coisa, a gente sente aquilo. A Mônica está rindo aqui quando eu fui perguntar para ela numa situação ontem. E voltando a estudar, tem sempre acha que não está preparado, vai ter mais alguma coisa, já estou acabando. Aí eu vi aquela imagem, quem viu essa imagem ontem ao final do velório, das pombas brancas, das gaivotas lá na Praça de Pedro. Aí eu fui atrás para saber se aquilo ali era arrumação por inteligência artificial. Peguei para um amigo meu que faz parte da estrutura católica, eu sou casado com uma família católica, eu perguntando na cura o que tinha acontecido. Se tinha sido alguma homenagem e tudo mais. Ele falou, não existe esse protocolo, essa estrutura. Pomba e gaivota não fica voando à noite. Na hora que largaram o caixão, infinitas pombas brancas e gaivotas brancas invadiram o pátio da Basílica de Pedro. Estou respondendo para você bem que intervenção espiritual direta. Agradeço. É isso. Obrigado, meu amigo. Olhando para tudo que a gente está ouvindo aqui, eu te passo o microfone. Olhando para tudo que está sendo falado aqui, se eu botar isso para você ver
a gente está aí fazendo contrapontos, fica uma pergunta. O que está acontecendo hoje é evolução natural? A gente assiste para isso, eu brinquei no início de falar da formação da Terra, principalmente com 2.000 anos, não é? É evolução natural da Terra. Se eu pensar em colocar um pouquinho mais, que a gente viu elementos daquilo que a gente estava falando, a visão é assim, será que de qualquer forma isso é uma aproximação que é constante entre o coletivo e o individual? E com essas duas questões, depois eu vou voltar no Carlos com a receita dele, que a gente nunca mais esqueceu. Então, né? Então, a pergunta aqui é natural que a gente está vivendo? Ou será que nós estamos perdendo, colocando no início da palestra, valores, famílias, se dá uma bagunça? É natural. Isso é uma aproximação do coletivo com o individual? Perguntar no momento, se eu esquecer, você vai me ajudando. Estamos aqui para isso. Nós vamos dar, inclusive, a data da transição planetária aqui. Opa! Tá? Como espírito inferior eu sou, espíritos inferiores adoram dar datas precisas para os outros presidentes e tal. Mas ainda sai do som dele? Não fala bem. Tá? Então, só o espírito inferior pode dar data. Os espíritos superiores não dão data. Então, se alguém se animou quando eu falei que ia dar data cravada na transição, só existe para os espíritos inferiores. Os espíritos superiores não dão datas precisas, justamente pelo que a Kátia nos lembrou, eles respeitam o livre-arbítrio. Então vamos pensar nessa pergunta. É natural esse momento que nós estamos vivendo? Vamos pensar o seguinte: tem bilhões e bilhões de planetas, de estrelas na nossa galáxia, e tem bilhões de galáxias como as nossas, todos, né? Globos habitados e tudo. É o primeiro, o nosso, que é o primeiro que passa pela transição? Pois é. Então vocês imaginem a experiência que Deus tem em transições planetárias. Para pensar nisso, a gente não fala às vezes para pensar nisso. A gente olha, né? Assiste o jornal, e você fala assim, vou comer aqui mais filho, vou assistir o jornal. Aí você vai vendo as coisas que acontecem, você começa a se encolher na cadeira, esse filho não desce mais, a gente prepara de lado, começa a rezar. Nossa, acho que Deus perdeu o controle. Né? Tem momentos que a gente. Tem gente que fala isso, assim, nossa, Deus perdeu o controle do mundo. Porque se Deus estivesse controlando as coisas, tal coisa e tal coisa e tal coisa que eu vi no jornal hoje, não aconteceria. Só que realmente é uma questão de livre-arbítrio. Deus não tem nada a ver com o mau uso do nosso livre-arbítrio. O mau uso do nosso livre-arbítrio é responsabilidade nossa. Só que a gente está acostumado a pôr a culpa em Deus, a pôr a culpa no colega, a pôr a culpa na família, a pôr a culpa em todo mundo. De maneira simbólica, isso está lá no primeiro livro da Bíblia. Quando deu ruim lá no negócio da árvore que estava no centro do jardim lá, e Deus pergunta lá, de maneira simbólica, viu gente? Eu vejo o Gênesis bíblico como uma espécie de parábola. E quando Deus ali naquele símbolo pergunta para o Adão, né, quando tudo aquilo deu ruim e tal, Adão não assume a responsabilidade. Ele põe a culpa na mulher, ele fala, foi a mulher. Não deu certeza, né? Deu certeza. E ele põe a culpa em Deus também, porque ele fala, foi a mulher que tu me deste. Não é de Deus, é do outro. A responsabilidade não é nossa. Você estava falando sobre se é natural ou não. É natural. Olha a experiência que Deus tem. Quando eu digo Deus, eu estou dizendo a providência divina cuidando dos menores detalhes, das menores coisas. Né? Isso é uma coisa que também está nesse livro. Eu passei boa parte do dia hoje lendo a Gênesis. E uma coisa que veio a calhar ali que eu li é aquela parte que ele fala assim: nossa, mas a providência divina sendo tão grande, tendo tanta coisa para cuidar, ela vai cuidar das menores coisas tão ínfimas, né? E aí ele responde que sim. Porque nós muitas vezes nos iludimos de que Deus, nós conhecemos as leis divinas que estão lá no livro dos Espíritos, né? Todos devem conhecer a lei natural, todas as leis morais, tudo de maneira
didaticamente muito bem organizado, muito bem colocado pelo Kardec. E com isso nós pensamos assim, caímos naquela simplicidade de pensar assim, nossa, então Deus fez as leis, né? fez todo o universo e tudo, fez as leis dele, e desde então ele está descansando. Ele está na inação. A Gênesis aqui, o Kardec usa a palavra inação. E isso é uma ilusão, achar que Deus deixa essas leis agirem como se não houvesse interferência direta da providência. Porque senão não seria amor, né? Senão não seria amor. E o coração das leis de Deus todas é o amor. E é o amor que está dirigindo esse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Assim, nossa, mas é o amor, a gente só vê manifestações de ódio, de crime, de incompreensão, de violência, de tudo. É que também tem uma coisa. A parte ruim da coisa faz muito mais barulho. A parte ruim da coisa é mais barulhenta que a parte boa. Eu também concordo com o Carlos Roberto, eu também não acho que já estejamos vivendo um planeta de transição, acho que nós estamos naquele momento em que a gente não sabe ainda. Você sabe, por exemplo, que 10 horas da noite, você não tem dúvida de estar de noite. Você vê 3 horas da tarde, você não tem dúvida de estar tarde, é dia, né? Agora, tem aquele momentinho do crepúsculo ali, das 6 e pouco, dependendo da estação, nossa, nós estamos de dia, nós estamos de noite, já tem algumas características do dia, algumas características da noite, né? Já está um pouco escuro, mas ainda estou vendo o sol lá, não se pôs completamente e tal. Então eu penso na transição dessa forma. Nós estamos vendo nesse momento em que a gente ainda não sabe nem se o planeta já em que estágio exatamente ele está. E o que é o planeta de regeneração, né? A gente vai entrar no planeta de regeneração. É um planeta onde as pessoas já têm desejo do bem, já têm a vontade do bem. Para que isso aconteça, essas pessoas já têm que estar começando a ser mais povoadas por pessoas que têm esse interesse, que têm esse desejo do bem, do que pelas outras. Então, a evolução do planeta, como esse salto que o planeta dá nessa fase, tem muito a ver com a humanidade também. Gostei muito do que lembrou o Adriano. Assim, essas migrações do espírito, que a gente fica com medo, né? Nossa, será que eu vou ter que ir para um planeta inferior? Bom, mas lá é casa de Deus também. Você não vai para um Brasil, quem for, não vai para um planeta inadequado ao seu estágio evolutivo. Vai ser mais difícil? Lógico que vai. Vai ser mais difícil, mas também não vai estar desassistido. E uma hora também vai fazer sua evolução. Então, assim, a gente fica nessa preocupação de será que eu vou? Será que eu não vou? O que será que vai acontecer com cada um, Não, eu só queria chamar a atenção para saber se coletivamente está se aproximando do individual ou não, se a gente está conseguindo caminhar no sentido que você está dizendo. É natural a evolução. Sim. Mas coletivamente, individualmente, essas duas coisas estão se aproximando. Consciência coletiva aumentou? Olha, eu tenho a impressão que sim. Eu tenho a impressão que coletivamente, como eu disse, eu acho que existe uma falsa impressão. Eu vi essa semana, inclusive, um vídeo de uma pessoa muito famosa dizendo ali claramente, assim, com toda a coragem do mundo, num podcast aí, muito, muito acessível, dizendo: nosso mundo está mudando para pior. Dia a dia a humanidade está piorando, o mundo está piorando. Será? Será que está? Olha, 150 anos, eu podia ter escravos e eu podia ser escravo. Legalmente. Podia ser escravo ou escravizado. Um pouco, sei lá quanto tempo aí, muito menos tempo do que isso, só os homens votavam. As leis que nós temos estão isso, mas nós estamos evoluindo, as leis também estão evoluindo. As relações trabalhistas estão evoluindo, as relações familiares vão evoluindo. Então, existe um desvio ainda, aqueles mais renitentes, existe o uso do livre-arbítrio individual. Mas a impressão que eu tenho é que, como coletivo, nós temos sim uma tendência de já
de já ter um desejo maior. Né? Essas migrações de espíritos, como eu disse, elas sempre ocorreram. Qual é a diferença? Agora elas ocorrem talvez mais, a migração mais rápida, mais intensamente entre mundos de evoluções diferentes. E quando que a Terra vai melhorar? No coletivo, que é o que você me perguntou. Meio que por diluição. Como é que você limpa uma caixa d'água se você não puder drenar? Você coloca água limpa para entrar. A água suja vai diluindo, vai saindo, então você vê a água vai cristalinar. Quando os espíritos que não mais têm condição de encarnar no mundo de regeneração são exilados para os mundos adequados ao estágio deles, e no lugar deles reencarnam espíritos já desejosos do bem, já que tem alguma coisa mais para contribuir, é como se fosse essa diluição. Quando você vê esse coletivo, é a água que vai ficando mais cristalina. Eu vejo dessa maneira. Eu acho isso muito interessante, porque coletivamente eu acho que o mundo está melhor do que individualmente. Exatamente por vergonha. É verdade. Não é? Tem uma roda fazendo fofoca. Tem uma roda falando bem de alguém. Você entra de fofoca. É uma delícia. Sim, é uma delícia. Mas pode, no momento que você está, pode pegar mal. Principalmente se acabou de fazer a palestra. Exatamente. Então, são algumas coisas que eu acho que no coletivo, a coisa, apesar da gente ter muitas coisas que são ideológicas, não são obrigatoriamente naturais, por serem ideológicas, mas mesmo assim está melhor. A gente vê os movimentos sociais, os movimentos culturais, um pouco mais organizados. A consciência está aumentando. A consciência está aumentando no coletivo. Não sei até que ponto no individual. Não vai para um debate. Eu não me esqueci da regra. Estou curioso de saber. Não, vamos guardar. Deve. Isso aqui é uma conversa aberta. Nós, por isso, eu estou estimulando as pessoas a verem as perguntas que querem fazer. Hoje nós estamos quase chegando lá. Pelo menos 2 perguntas que alguém queira fazer, queira escrever, para a gente receber, depois eu repasso a eles. Vocês estão convidados a escrever 2 perguntinhas. Por favor, o que a Kátia está falando é fantástico. Está lá, no final dos tempos, a orientação de que estes embates das ideias antiquadas, retrógradas, já prenunciando esse mundo regenerado, esses seriam os grandes embates da humanidade pelos quais nós estamos passando agora. É justamente a contestação de uma série de posicionamentos em que os movimentos sociais, as leis, as mulheres não justificam uma mulher que tem o mesmo cargo de um homem ganhar menos. E isso está sendo discutido hoje. Está sendo colocado, porque tem que ser por competências. Então, estas discussões, esses grandes embates, não são as entranhas da Terra que estão se movimentando para fazer a humanidade evoluir, são as entranhas da humanidade, homens e mulheres. Somos nós que estamos sendo provocados a repensar valores antiquados, éticas que são egoísticas nossas, egônicas nossas, em que nós não respeitamos o livre-arbítrio do outro. O livre-arbítrio do outro é respeitável desde que ele coadune com o meu. Aí eu respeito o livre-arbítrio alheio. Sabe aquele caso dos nossos avós, farinha porra, do pirão primeiro? Pisa no carro do espírito para ver como é que ele faz. Isso quer dizer que o mundo só muda se a gente mudar? É isso? É evidente. Se a gente não mudar individualmente, contagiar o coletivo, não tem sentido estarmos aqui, e nem a proposta do Cristo. Até porque o planeta não evolui, porque a matéria, isso é importante, porque o planeta não evolui. Quem evolui são os seus habitantes. A matéria não evolui. O que evolui é o princípio que manipula a matéria. E isso é importantíssimo nós termos claro. Porque quando a gente fala da evolução do planeta, nós temos que ter muito nítido que quem vai evoluir são as pessoas.
E essas pessoas, por isso que eu falo de virar pinto não acontece. Porque se eu tiver que ir embora daqui, eu vou para um planeta em que a lei do progresso vai me obrigar a evoluir. Então, eu vou virar pinto não acontece. É isso, Carlos. Eu vou ser muito sucinto, né, porque eu tenho várias cenas depois. Mas a evolução é uma lei natural. Quer queiramos ou não. O máximo que nós podemos fazer pelo nosso livre-arbítrio é emperrar um pouquinho a velocidade dessa evolução. Mas ela vai acontecer independentemente da nossa vontade. Então, pelo nosso livre-arbítrio, a gente às vezes emperra o processo. Mas ele nos atropela. Se a gente não acompanha, a gente é atropelado pelo processo evolutivo. Como disse o Mino, aí a gente vai para outro planeta. Eu não sei se vocês prestaram atenção na fala do amigo, né, mas ele disse que não pode dar a data correta do processo de regeneração, né? Olha, a partir de 10 de outubro de 2026, estou brincando, mas ele falou uma coisa interessante, ele afirmou aqui, não sei se é algum cientista, que existe vida em outros planetas. Olha só, né? E a ciência ainda não provou isso. E como é que a gente afirma isso? Questão de bom senso, simplesmente bom senso, e leitura de obras espíritas. Então, a questão fundamental que nós temos que ver é isso. Acho que tudo foi dito. Depende de nós, essa questão da evolução, evidentemente, mas ela é uma lei natural. Quem tiver a oportunidade, leia o livro do Divaldo, Transição Planetária. E aí vocês vão entender esse processo. Porque quando a gente está meio parado, acontece muitas vezes um cataclisma. Por que aconteceu aquele cataclisma? É um processo de evolução, né? Material, onde existe uma renovação ali, né? De uma cidade, de um país, junto com os espíritos também que desencarnaram e aqueles que ficaram encarnados. Então há um choque ali e o processo evolutivo ele continua. Há um outro processo também para ajudar a gente, né? Que é tão perfeito. De vez em quando a espiritualidade reúne um grupo de espíritos superiores e fala assim, galera, estou precisando de uma força naquele planetinho azul. Quem vai? Ao contrário daqui, todo mundo levanta a mão. Tem muito mais voluntário. E aí, o Senhor Jesus escolhe 200, 300, 400 e esse pessoal reencarna para ajudar na velocidade da evolução. Mas é como eu falei, só para ser sucinto, vou passar agora aqui para o Abel, né? Sim, deixa mais um pouquinho concluir. A gente volta à sua regra e, se eu não tiver nenhuma pergunta, eu deixo eles acabarem, fazer o encerramento e passar, né, para o meu casal direto aqui. Não é? Por favor. Não, só um comentário rápido que eu queria fazer, que tem a ver com tudo isso que nós estamos falando, de o individual e o coletivo e tal, né? Pelo nosso egoísmo, nós nos acostumamos a nos preocupar tanto com o nosso bem individual, que nós esquecemos que o plano principal é coletivo. Né? Então, por exemplo, existe uma proposta de evolução, uma proposta de linha evolutiva para cada um de nós. Né? Vamos dizer assim, de uma maneira simplista, poderíamos dizer, a divindade tem um plano para cada um de nós lá, com respeito ao nosso livre-arbítrio e tudo, mas um plano lá de ser criado simples e ignorante, chegar a espírito puro e tal, e que isso seja da melhor maneira possível. Tem esse plano? Tem. Mas o plano principal é coletivo. Senão não haveria esse processo de transição que nós estamos falando. Por quê? Nós falamos do exílio aqui das pessoas, daqueles que são renitentes no mal, que não se deixam tocar pelo bem de forma alguma. Falamos do exílio, né? Esse é o maior temor de todos nós, de ser um desses exilados, né?
Por que existe esse exílio? Porque o livre-arbítrio mal usado daquele que vai ser exilado não pode se sobrepor ao bem coletivo. Então, para o bem coletivo é que ele vai ser exilado. Não é uma punição para ele. É para que ele não atrapalhe o plano coletivo. Ele quer que são previstos. Exatamente. Mas naquele planeta do qual ele está saindo, para quê? Qual é a finalidade principal? Que ele não atrapalhe, ele e aquela turma, não atrapalhem o plano coletivo que sempre vai se sobrepor. Só que normalmente o nosso egoísmo faz com que a gente só pense em termos individuais. Né? Eu, por exemplo, vivo falando para o meu filho, filho, estuda, para você ter um bom carro, para você ter isso, para você ter aquilo. Muitas vezes eu já falei isso para ele, estuda para você ter uma boa carreira e tal. Mas eu lembro de muito poucas vezes eu virar para ele e falar assim, filho, estuda para que você possa contribuir muito com a humanidade. Falei isso talvez umas 2 ou 3 vezes. Vai para Então você vê, como nós estamos habituados, com nossos registros mentais aí de milênios, né, sempre preocupados em defender o nosso primeiro, né, tudo na atitude egoísta, é difícil para nós ainda começarmos a pensar de outra maneira. De outra maneira, aquela história, se não me engano, é Marco Aurélio, o histórico, né? Ele dizia, olha, se não é bom para comer, não é bom para beber. Você me fez pensar no esporte. Pois é. Mas o bem de um só não pode se sobreviver. Exatamente. O bem só para mim é mal, né? O bem só para mim é mal. Então, se não é bom para comer, não pode ser bom para beber. Só que nós teimamos em pensar como se uma abelha pudesse fazer alguma coisa sozinha. Quando a colmeia é mais importante. A colmeia é sempre feliz, seria o filho. Olha, é fantástico. Vocês estão me dando muita esperança aqui hoje. Essa é a vantagem. Então, não temos perguntas. Eu queria ver se eu ouviria a tua fala, que agora eu estou curioso. Não é? Então, ele prometeu promessa de vida, agora precisamos passar a todos. E após você falar isso, eu deixo um minutinho para cada um fazer um encerramento. Depois passarmos ao uso novamente a esse. Perfeito. Agora na expectativa. É do egoísmo, tá? Inclusive, alguém acabou de falar. Olha só como a gente está em sintonia. Inclusive, queria falar para vocês que nada do que aconteceu aqui hoje foi combinado. Por isso que nós falamos. Então, vocês. Posso levantar? Porque agora eu vou. Vocês conhecem pizza, né? Vocês já ouviram falar do exército da pizza? Não? Todo mundo gosta de pizza? Ok. Então, é o exército da pizza. Egoísta. Somos egoístas 100%. Okay? Estamos com uma pessoa, uma companhia que vive conosco. Convive conosco. Esse companheiro é o nosso próximo. Pronto. E a gente chega, eu, como egoísta, gosto de pizza de mussarela. Ok? Eu gosto de pizza de mussarela. Meu companheiro gosta de pizza de atum. Vai ficar bem longe, né? Se eu escolher português, era queijo também, né? Então vamos de atum. Então ele gosta de pizza de atum. Eu, como egoísta, o que eu faço? Peço uma pizza. Ligo na pizzaria. Alô, pizzaria? Sim. Queria pedir uma pizza. Do quê? Mussarela. Mussarela. Por quê? Porque você ligou com o banheiro, ele come mussarela. Não tem nada, ele come, mas ele gosta de atum. Mas eu peço de mussarela. 100% mussarela. Vem a pizza de mussarela. Eu peço, como, passo lá na sala, depois comprei uma pizza. O companheiro vai lá, na cozinha, normalmente, olha, só mussarela. Mas ele come, assim como eu também como atum. Nossa, um dia vai comer. E você vai ficar muito tempo pedindo pizza de mussarela. Mas aí é um processo de evolução. Tá? Muito tempo, tal. Aí você um dia liga na pizzaria atende do outro lado. Pois não, fica pedindo uma pizza. Do quê? Olha, eu queria 3 quartos de mussarela e 1 quarto de atum. Ó, a evolução.
Se ele pensou em você, mas você já pensou no outro. Ok? Aí você recebe a pizza, come os seus pedaços, passa na sala e fala, ó, comprei uma pizza. Tem mais, hein? Com 2 pedaços, né? Um para você. Aí a pessoa te olha, maravilhada, nossa, 2 pedaços. Tudo bem, vai, você vai ficar muito tempo no spa. Pediu 3 quartos de mussarela e 1 quarto de atum. E o processo evolui. Aí chega um momento, você liga na pizzaria, aquele pizzaiolo atende, sabe o que é o pizzaiolo? Cara de barba comprida, cabelo comprido, olhos serenos, vai entrar em pouca, tá? Fazendo isso. Aí ele fala, pois não, engorda uma pizza. Do quê? Aí você pensa e fala assim, olha, meio a meio. Metade mussarela e metade atum. Aí, tá bom, chega a pizza. Você recebe a pizza, come a sua parte, passa na sala e fala, comprei uma pizza. Está lá, sua parte está lá. Aí o outro vai falar, nossa, metade de atum. Delícia, né? Olha que maravilha. Porque você já pensou em você primeiro, mas você já pensou no outro também, praticamente igual. Aí depois o próximo passo é muito rápido. Você liga de novo, fala assim, uma pizza. Aí você fala, do quê? Aí você fala, metade de atum e metade de mussarela. Vocês sentiram a diferença aí do avanço? Eu já não falei mais mussarela, eu falei atum. Tudo bem, né? Vai chegar, meu amigo, de um jeito, mas eu já perdi um pouquinho, pedi atum do tempo. Passa o tempo e você liga de novo. Ele sabe o que já tem, eu falo, veio uma pizza. Fala o quê? Olha, por favor, 3 quartos de atum e 1 quarto de mussarela. Oh, aí você recebe, come lá, aí você passa na sala, uma pizza. Aí a pessoa fala, nossa, tem uma cidade de atum agora, que beleza. Aí passa muito tempo, mas muito tempo mesmo. Você liga na pizzaria. Alô? É da pizzaria? A pessoa do telefone não, olha só, papo. Desculpa, foi então. Chegamos lá. Aí você liga de novo. Fala, alô? Era da pizzaria? Ele era da pizzaria. Pô, mas você tem a voz do cara da loja de calçados. Eu vou ganhar meu querido, eu estou brincando com você. É que você tem que pintar tanta vez aqui. Eu já pensei que estava 20, não estou só brincadeira, mas você ligou para zero. Aí ele falou assim, olha, eu quero uma pizza. Aí ele pergunta o quê? Aí você fala de atum. Vai falar, tá, 3 quartos de atum e 1 quarto de mussarela. Ele fala, não, é 100% atum, toda de atum. Aí o professor fala assim, você tem certeza disso? Você tem certeza sobre isso? Aí vai falar, né, a gente fala, tem. Pode falar 100% de atum. Aí você recebe. Aí o que você faz? Você põe lá na mesa, abre a caixa, corta um pedaço generoso para o outro, coloca o azeite do lado, pega o guaraná, abre o guaraná, coloca uma rodelinha de laranja no copo, uma pedrinha de gelo e fala, meu irmão, minha irmã, meu amor, minha vida, vem comer a pizza que eu comprei. Aí ela chega, nossa, que bacana, mas só atum. E você? Eu me contento com atum, porque o importante para mim é que você esteja bem, é que você esteja feliz, é que você esteja contente. Porque se você está contente, se você está feliz, se você está pleno, eu não estou. Então, essa é a vida. Quando nós fizermos isso,
e começarmos a pensar no outro antes de nós já vamos estar no nível assim de Chico Xavier. Sabe assim, isso? Acho que você foi longe. Ele mandou você. Acho que você foi longe. Acho que você foi longe. Então, mas aí, demora, mas chega lá. E a grande pergunta que fica é: como é que vocês estão pedindo a pizza de vocês? E a gente é isso. Foi maravilhoso, está um momento maravilhoso. Conseguimos trazer as respostas que eu espero que individualmente cada um tenha retirado de quais são esses desafios, de quais são os caminhos, de quais são as soluções que cada um de nós pode adotar para a gente. Eu queria gentilmente, um minutinho de cada um, para encerrar, passar a palavra para o moço para a Terezinha e depois para o Pedro. Eu queria um minutinho, por gentileza. Muito obrigado pela participação de vocês para apresentar essa noite fantástica de 30 anos do jeito. É por isso que estamos aqui. Obrigado pelo tempo de vocês, pela energia de vocês, pelo conhecimento de vocês. Por favor, obrigado. Tem um livro fantástico do Leon Denis, que é o problema do seio, do destino e da dor. Estudei este livro. Lá no finalzinho ele fala sobre as potências da alma. Ele fala do pensamento, fala da vontade e fala também lá no finalzinho do livro a respeito da dor. Mas o foco principal que eu quero trazer aqui como mensagem final nessa estrutura maravilhosa que nós estamos trabalhando, nas potências da alma estão aí latentes o seu pensamento e a sua vontade. A sua vontade de fazer o bem. Irmão Carmelo, ele é franciscano. E é muito importante sentir essa vibração aqui do padroeiro de Assis, do Francisco de Assis. Se nós estamos ligados a todo esse movimento universal e se estudamos a doutrina espírita, nós temos condições também de repartir esse pão na mesma proposta do Cristo. Então, nós temos condições, todos nós que estamos sob a égide desta instituição do Grupo Espírita Irmão Carmelo, que são os trabalhadores, que são as pessoas que passam pela assistência, que nós estejamos sempre dentro deste grupo com esse propósito de repartir, de levar ao outro, com alegria, com intensidade, com entusiasmo. Bom, gente, eu gosto de pizza de atum e de mussarela, tá? Tudo que foi discutido aqui cala forte na nossa alma. E todos vocês, todos, já têm um conhecimento da doutrina espírita. Seja ele grande, seja ele pequeno, mas todos vocês, todos nós, temos esse conhecimento. E esse conhecimento é importante para nos alavancar no processo de evolução, para nos ajudar no processo evolutivo. Não que adianta eu ter a certeza que existe vida, né, além da morte, ou vida além da vida, e eu não fazer nada. Não que adianta eu ter leituras maravilhosas, mensagens de espíritos esplendorosas, se eu não utilizo essas mensagens para a minha transformação, para a minha melhora, e consequentemente a melhora do planeta, a melhora do meu próximo, a melhora do meu irmão. E aí às vezes a gente fica perguntando, né, nossa vida, qual é o significado da nossa existência? Qual é o significado da nossa vida? Nós sabemos que estamos aqui para evoluir, mas qual o significado dessa vida? O significado dessa vida é servirmos, é servir a sociedade, é servir ao próximo. Nosso amigo Adriano falou, né? E Francisco de Assis, o povo dela. Então, quando nós pegamos a vida desses missionários com o nome maiúsculo, Francisco de Assis, Gandhi,
Madre Teresa de Calcutá, que cala forte dentro da nossa alma, são espíritos que tiveram a sua vida totalmente dedicada ao próximo. São exemplos para nós. Não falo de Jesus porque Jesus é supra-sumo. Então, todos os outros, que são referências para a gente, o próprio Chico, tiveram a sua vida, as suas vidas pautadas para o próximo. Então, que nós tenhamos isso para nós também. Que o significado da vida é servir ao próximo. E o próximo está sempre ao seu lado. Obrigado e um grande abraço a todos vocês. Eu quero agradecer o convite, agradecer os companheiros aqui também no debate. E eu gosto muito de pensar tem uma das questões dos espíritos que mostra um rumo muito importante para todos nós. Kardec pergunta qual a melhor religião, a melhor filosofia para o ser humano. E a resposta é que é aquela que torna o ser humano melhor. Essa pergunta é de uma sabedoria, essa resposta é de uma sabedoria incrível. Porque se eu estou numa religião, numa doutrina, numa filosofia, que não me torna um ser humano melhor, essa doutrina não é para mim. Melhor eu procurar outra. A gente costuma dizer, eu ouço muito isso, que o Espiritismo não responde tudo. Para mim, não. Ele me abre oportunidade de novas perguntas, de novas reflexões. O Espiritismo, Kardec, é claro, não traz tudo e ele evolui pela ciência. Está claro. Na Gênese, inclusive, que o homem gosta tanto. Então, é importante nós pensarmos se nós de verdade conhecemos a doutrina que nós dizemos praticar e que escolhemos, porque ela pode nos ajudar a ser um ser humano melhor. Casas como Gente são fundamentais. Herculano Pires, num livro que se chama O Centro Espírita, ele diz que a casa espírita é o centro de convergência de toda a dinâmica espírita. Por isso, locais como centros espíritas, como este que nos acolhe, são especiais no sentido de nos confortar, nos orientar, nos auxiliar, nos renovar. Então, vamos ter sempre esse nível de consciência e aprendermos a agradecer. Nós pedimos muito. Eu digo que é mendigo espiritual. Nós pedimos demais e damos muito pouco. É importante que nós comecemos a dar o nosso tempo, o nosso ombro, o nosso ouvido, não os nossos bens. E esses não são nossos. O que é nosso, nós podemos dar. Temos que dar o que é essencial. Né? E o convite é sempre esse. Para evoluir, em qualquer época da história da humanidade, o caminho é esse. Não tem outro. Né? Pensar no próximo, desde que eu pense também com carinho, com fraternidade, com compreensão. E quando quiser reclamar, em vez de reclamar, pergunta o que tem para aprender com a situação que você vai reclamar. Porque, com certeza, nada é gratuito. Os economistas gostam muito, né? Não tem almoço de grátis, não tem almoço grátis. Né? Mas nós precisamos ter certeza de que nós estamos aqui para aprender e sermos seres humanos melhores. Então, para isso, eu tenho que perguntar o que eu tenho que aprender. E não é que eu tenho que aprender que o outro não presta. Né? O outro está na evolução dele, eu estou na minha, eu que estou incomodada. Então, o aprendizado tem que ser meu. Obrigada. Muito obrigada e parabéns.
Eu achei que passou muito depressa. Não sei se quando a gente está se divertindo, passa rápido. Eu queria assim, deixar uma palavra tranquilizadora no sentido de tudo isso que nós falamos de transição, que também está na Gênesis, que realmente eu gosto do livro da Gênesis, do Kardec, e uma coisa que ele fala aqui, né? Todos nós estamos imersos no fluido divino. Às vezes, situações mais bravas, né? E a gente fica naquele desespero, naquela angústia. Bate uma coisa assim e fala assim, nossa, a coisa está tão tribulada que dá a impressão que Deus me esqueceu. Se um dia qualquer um de nós pensar nisso, não esqueça do seguinte: o fluido cósmico é a emanação do pensamento divino. E todos nós, toda a natureza, todo o universo está inteiramente mergulhado no fluido que é a emanação do pensamento divino. Como é que nós podemos achar que Deus perdeu o controle de alguma coisa, ou que Ele não está ligando para algum de nós, ou que Ele não está vendo determinada coisa, né? O André Luiz até ele chama isso de o hausto do Criador, né? Força nervosa do todo sábio. Então nós estamos imersos o tempo todo, 24 horas por dia, nesse fluido divino. Então não precisamos ter receio de que, será que Deus sabe mesmo que está fazendo essa transição? Sabe sim. Ele é muito mais experiente que a gente. E o que cabe a nós então? Olha, o que cabe a nós nessa transição, gostaria de resumir assim, é exatamente o que caberia a nós se nós não estivéssemos na transição. Que é ser aquele homem de bem lá que fala do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Se nós não estivéssemos em plena transição, o que seria bom para nós, para a nossa evolução, desafio para a nossa evolução? Focar em procurar, tanto quanto nos for possível, ser o que ele chama ali no livro do Evangelho segundo o Espiritismo de um homem de bem. E durante a transição, procurar ser um homem de bem. Qualquer que sejam os planos de Deus para essa transição, isso vai funcionar. Obrigado pelo carinho, obrigado por nos ouvir. Parabéns à Casa Agente. Realmente é uma casa que eu me sinto acolhido toda vez que eu entro por aquela porta. É um café com a família, né? Não é nem um trabalho. Obrigado a todos. Olha, que noite fantástica que a gente está tendo aqui. Normalmente, obrigado ao Estado por essa possibilidade. E passando a palavra ao moço Terezinha, eu queria lembrar do jeito que, com 30 anos, começou há 2 anos. Convido todos vocês a lerem o livro Corações Entrelaçados, que conta a história disso, mas ela começou com Jesus na cruz há 2.000 anos. Só que materialmente a gente está comemorando bem aqui. Parabéns a vocês, essa obra maravilhosa. Antes de vocês falarem, uma salva de palmas. Olha, gente, eu tinha preparado uma fala para dizer nesse momento, mas depois que eu ouvi, depois que você falou, nem preciso. Realmente, como o Juninho disse no começo da minha vida, estamos comemorando esse debate os 30 anos do aniversário. Os 30 anos do aniversário da casa que ele aniversário. Mas isso é muito maior. Nós temos um livro chamado Corações Entrelaçados, que ele conta a história do grupo que formou o jeito. E esse grupo começou há 2.000 anos, na época de Cristo. E vem passando até hoje. O Corações Entrelaçados mostra tudo o que vocês falaram. Vai, cai, levanta, vai, cai, levanta e continua. Então a nossa casa tem, na realidade, a casa tem 30 anos, mas o grupo tem mais de 2.000 anos tentando fazer isso. Tentando não. Procurando fazer o que nós temos hoje aqui. Por que ele fez? Por que a gente fala isso? Porque se nós começamos há 2.000 anos, o grupo começou há 2.000 anos, e vai até os dias de hoje, porque a vida, porque a vida
tem continuidade, tem mais de 2.000 anos. E porque, acima de tudo, o amor transcende. Eu também tenho muita coisa para dizer, mas tem uma palavra que resume muito o que nós sentimos hoje. É gratidão. Em primeiro lugar, a Deus, está acima de tudo. E temos que lembrar e ter a consciência, e temos a consciência de que a casa não foi só esse início, teve que ter muita coragem, tivemos que batalhar muito para abrir essa casa, familiares, amigos. Mas eu quero agradecer também, nós, profundamente, aqueles que chegaram depois e foram aumentando a casa, foram fortalecendo, e hoje ela está assim por causa disso, por causa dos frequentadores, que foi nos ajudando também, porque ali também professores e alunos, todos nós estamos aprendendo e evoluindo juntos. Então ali, tanto os atendidos que chegam, pessoas que vão buscar, nós também precisamos dela. Teve uma época que foi bem necessária essa casa, que é o que está mantendo hoje a gente aqui. Então, minha gratidão, porque vocês também fazem parte, e cada vez que vocês vêm, é uma alavanca, é um degrau a mais que a gente cresce. Então, minha gratidão, muito de coração, para vocês. Obrigada. Agora nós vamos passar a palavra para o Intervinho. Enfim, muitas coisas foram ditas, não sobrou nada para eu falar. Mas brincadeiras à parte, eu acho que eu preciso falar muita coisa. Então eu gostaria, primeiramente, de agradecer ao grande arquiteto do universo pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui, agradecer ao Mestre Jesus, que é o nosso, como o Carlos Roberto falou, o nosso guia, a estrela de luz que norteia o nosso caminhar. Gostaria de agradecer aos amigos de jornada, Adriano Pires, ao Carlos Roberto, a Kátia, ao Amir, ao José Luiz, que foi um excelente mediador. Agradecer a todos os colaboradores do JEIC, a todas as pessoas que frequentam o JEIC, a todos os nossos amigos, porque o JEIC somos todos nós. Eu sempre costumo dizer que na vida ninguém é melhor do que ninguém. E não é só dizer, é procurar colocar em prática, respeitando as pessoas, tendo em vista que o mais importante na vida das pessoas não é a religião, mas sim a religiosidade. Porque nós podemos viver sem religião. Isso não quer dizer que nós somos contra as religiões, mas nós não conseguimos viver sem religiosidade. Gostaria de agradecer também ao GENE, na pessoa do senhor presidente, senhor Edson Figueiredo de Abreu. Agradecer a todos que nos proporcionaram esta noite, este momento maravilhoso. Gostaria de entregar uma singela lembrança ao nosso mediador, José Luiz, aos nossos debatedores, palestrantes e amigos, o Amir, a Kátia, ao Carlos Roberto, ao Adriano Pires, e também ao senhor Edson. Queria entregar para a Mônica
Por gentileza, Mônica, você poderia entregar a ele? E no mais, acho que nem preciso de microfone. Agradecer a todos, desejar a todos um ótimo término de noite, um ótimo final de semana, com muita saúde, muita paz, muita luz, e que nós possamos comemorar muitos 30 anos de Jake. Com certeza, eu não estarei presente em tantas comemorações, porque um dia todos nós retornaremos para a pátria espiritual, que é o nosso destino, é a nossa morada. Mas eu sempre falo que demore bastante, porque eu adoro esse planeta, eu tenho uma filhinha de 7 anos para criar, e eu quero muito, porque eu amo muito a minha vida, e acredito que todos nós também. Enfim, um beijo no coração de todos, nós comemoraremos e cantaremos parabéns no segundo andar, todos estão convidados, e enfim, é isso. Um beijo no coração de todos, que assim seja.